Empresas do mundo inteiro estão suspendendo as suas rotas de transporte marítimo cruzando o Mar Vermelho. Isso pode diretamente afetar o seu poder de compra, todos os nossos, e mudar a rota dos bancos centrais com relação aos cortes ou não das taxas de juros. É isso que a gente vai entender aqui, então fica até o final, porque a gente vai fazer o link com investimentos, como isso pode afetar e deverá afetar a nossa carteira e a nossa possível interpretação no contexto para saber das nossas alocações. Para entender como isso é importante, eu vou trazer uma série de gráficos aqui mostrando esses dados. Assim a gente consegue amparar e trazer ferramentas mais importantes para embasarmos as nossas decisões, que é justamente o que eu falo diariamente para os meus clientes, para a gente poder montar a carteira de investimentos dependendo do cenário macroeconômico e do ciclo de investimentos no qual estamos. Inclusive, eu deixo sempre no link do descritivo do vídeo o e-mail da Bianca Souza, bsouza@aquavero.com.br, que é meu braço direito com absolutamente tudo e me ajuda nesse filtro para fazer toda a estrutura das reuniões com os clientes para podermos marcar o nosso bate-papo. Então, estará aqui no descritivo do vídeo. Pois bem, vamos lá. Gigantes como a petroleira BP, a dinamarquesa Maersk, a alemã Hapag-Lloyd, a francesa CMA CGM, a ítalo-suíça MSC e 3 empresas chinesas suspenderam viagens pela rota do Mar Vermelho. A região, para entender melhor, ela conecta o Mediterrâneo ao Oceano Índico, ou seja, Europa e a Ásia, e por ela trafegam cerca de 20 mil embarcações por ano. Vamos já mostrar quanto isso representa em dados também e por que isso pode ser importante. Pois bem, trazendo o mapa aqui, apenas para ficar claro, é justamente onde tem esse círculo vermelho, essa região que nós vamos aprofundar um pouco mais agora com esses dados. Seguindo aqui essa lógica, isso pode encarecer drasticamente, ou não, é o que a gente vai ver, os preços das matérias-primas que são transportadas durante o comércio internacional global. E isso, obviamente, reduziria a oferta dessas matérias-primas e, logo, com o incremento da demanda, a gente vê um preço mais alto. Consequentemente, afeta o crescimento dos países, o poder de compra das pessoas, através do comércio global, que naturalmente cairia, tá? O resultado seria um efeito em cascata numa economia como um todo. Por exemplo, com o petróleo mais caro, a energia fica mais cara, os combustíveis ficam mais caros, e aí, obviamente, você tem uma desaceleração da economia com uma diminuição do poder de compra. Vamos lembrar que o Brasil é altamente dependente do transporte rodoviário, que depende de diesel, gasolina, e isso encarece o transporte de produtos como um todo, tá? Pois bem, mas o que é que está efetivamente acontecendo? Vamos simplesmente passar rápido aqui, porque o ponto não é falar sobre geopolítica, nem mesmo sobre o conflito específico da região, mas sim os efeitos econômicos. Pois bem, os rebeldes Houthi do Iêmen afirmaram que estão atacando os navios que passam por essa rota do Mar Vermelho que viajam para Israel. Há relatos, obviamente, de muitos navios sendo atacados que não teriam quaisquer relações com Israel. E por que eles atacam quem está indo para Israel? Nessa guerra, Israel-Hamas, eles Houthis do Iêmen, declararam apoio ao Hamas. Portanto, seria uma retaliação a Israel em apoio ao grupo terrorista Hamas. No final de dezembro, após o novo ataque do Houthi, os Estados Unidos anunciaram uma força naval internacional com a participação de outros países, Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Holanda, Noruega, Seychelles e Espanha. Ou seja, isso é importante para entender que outros países estão apoiando o ataque dos Estados Unidos, que também ocorreu nessa semana ao grupo terrorista Houthi, e isso obviamente pode escalar para outros países e afetar mais ainda o comércio internacional. Nessa semana, como eu falei, os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, bombardearam posições dos rebeldes Houthis no Iêmen. E esse conflito
ameaça afetar o comércio global e, acima de tudo, os preços. Conforme a gente consegue ver aqui, esse é um índice compilado dos preços do frete internacional. Ou seja, a gente consegue ver que esse gráfico explodiu o preço dos fretes. Ele saiu aqui, como a gente vê, por exemplo, no final de dezembro, que custava por volta de $1.049 esse compilado dos fretes, está agora em 2.206. Uma alta absurda que a gente já vê simplesmente em 2024, mais especificamente depois que esse grupo rebelde começou a atacar os transportes, os navios que passavam pela região, tá? Mas a gente consegue olhar aqui um outro preço dentro do site Freightos, que mostra os preços dos fretes internacionais nas principais rotas do mundo. Se nós pegarmos esse Global Container Freight Index, ou seja, um índice global dos transportes, dos custos dos transportes, a gente pode ver aqui que ainda no final de dezembro custava por volta de $1.300 e agora chega a 2.600. O dobro em poucos dias de 2024. E olha só que interessante que a gente consegue ver aqui nas mais variadas rotas internacionais. Quando a gente pega o preço do frete saindo da China com direção à costa oeste dos Estados Unidos, também a gente vê essa alta dos preços. Ou seja, no final de dezembro custava por volta de $1.659 e agora está na casa dos $2.600. Interessante também quando a gente analisa o caminho ao contrário, quando está saindo da costa oeste dos Estados Unidos em direção à China. Os preços não sofreram alterações. Basicamente, eles até caíram em 2024. Por quê? Porque é uma rota que não passa pelo Mar Vermelho. Quando a gente vai olhar também saindo da China em direção à costa leste americana, que tem como passagem o Mar Vermelho, a gente vê também que os preços dobraram, tá? Bom, enfim, a gente consegue ver essa alta expressiva do custo dos fretes e, naturalmente, isso é repassado aos produtos finais. Mas vamos entender mais a fundo aqui. Hoje, que eu estou gravando, dia 16 de janeiro, os Estados Unidos disseram que vão listar novamente o grupo Houthis como terroristas globais. Eles tinham tirado o grupo como terrorista em 2021 e agora voltarão a colocar, segundo consta, numa matéria hoje. Pois bem, vamos entrar mais a fundo aqui no mapa. Conforme a gente consegue ver, o Iêmen é esse círculo vermelho. Ao lado dele, a gente vê esse caminho que é o Mar Vermelho, que vai até, tem como destino ali o Canal de Suez, que é um ponto super importante que pertence ao Egito para a passagem dos navios em direção, seja ao norte da África ou até a Europa, ou seja, você encurta caminho por ali e isso faz com que você tenha uma entrega mais rápida das matérias-primas, dos produtos sendo comercializados, com prazo menor e, portanto, obviamente, isso leva a um custo menor desse transporte. Quando esse grupo Houthi passou a atacar os navios, eles tiveram que começar a buscar uma rota maior para chegar no seu destino final, seja nos Estados Unidos, seja na América do Sul, seja na Europa, e é isso que a gente vai entender aqui, tá? Olhando mais de perto o Mar Vermelho, a gente consegue ver que isso aqui em vermelho, esse tráfego em vermelho, é o tráfego marítimo que passa ali pelo Mar Vermelho. E quando essas bolinhas brancas no meio do mar são os locais onde foram reportados incidentes como ataques, ameaças e disparo. Portanto, ficou muito perigoso essa rota e outros países, outras empresas optaram por dar uma volta muito maior que a gente já vai mostrar daqui a pouco. Mas será mesmo que esse movimento é igual ao que aconteceu durante a pandemia? Vamos lembrar que lá na pandemia, para ser bem objetivo, aquele processo inflacionário que o mundo viveu vai muito além de simplesmente você ter uma quebra logística e uma quebra produtiva. Claro que isso afeta e afetou diretamente, acelerou o processo de inflação que inevitavelmente chegaria por conta das injeções trilionárias de capital ao longo da última década por parte dos bancos centrais. Maior dinheiro em circulação leva inevitavelmente à queda do seu valor e em algum momento isso se traduz
em inflação. Mas durante a pandemia, aqueles cheques dos governos distribuídos nos Estados Unidos, todos os auxílios por cada um dos bancos centrais e cada um dos governos centrais, injetou um dinheiro na economia a mais, dando um poder de demanda para as pessoas, exatamente no momento em que as cadeias produtivas e as cadeias logísticas tinham sido quebradas. Portanto, você tem uma oferta menor de produtos com uma demanda maior, uma vez que as pessoas gastavam menos e tinham mais dinheiro por conta desses auxílios, forçavam uma demanda para cima. Com uma diminuição da oferta, os preços simplesmente explodiram e fizeram com que os bancos centrais tivessem que subir as taxas de juros para controlar esses preços. E agora, o discurso é que muitos dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, zona do euro, Inglaterra, Austrália, começarão a cortar as taxas de juros já no primeiro semestre de 2024. Será mesmo? É isso que a gente vai ver aqui. Pois bem, segundo consta, dados de satélite indicam que quase nenhum navio com destino aos principais portos da Europa, América ou Reino Unido está passando pelo Mar Vermelho, optando por contornar por onde? Pelo sul da África. E aqui a gente começa a entender como isso pode afetar diretamente os preços de forma generalizada. Segundo uma empresa de consultoria S&P Global Market Intelligence, eles concluíram que quase 15% dos produtos importados para a Europa, Oriente Médio e Norte da África foram enviados da Ásia e do Golfo através do Mar Vermelho. 15% dos produtos importados para a Europa, Oriente Médio e Norte da África passaram pela rota do Mar Vermelho. Isso inclui mais de 20% de petróleo refinado e mais de 15% de petróleo bruto, tão importante para todos os países ainda. Quase que cerca de 20% do consumo global de petróleo e gás passa por Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, que a gente vai ver, já estão vendo aqui no mapa, que fica muito próximo à entrada desse Mar Vermelho e que ela representa 98% dos navios que atravessam também utilizam o Canal de Suez, ou seja, ele é um caminho direto para levar ao Canal de Suez lá no Egito para chegar à Europa e ao norte da África, isso seja em várias direções, tá? Esse corredor, segundo consta dados de expertos, recebe cerca de 30% do tráfego global de mercadorias, 30% do tráfego global de mercadorias. Olha a importância que esse canal tem. Então vamos olhar aqui no mapa como esse Estreito de Bab el-Mandeb, que entra pelo começo aqui para chegar no corredor do Mar Vermelho e depois chegar no Canal de Suez, ele é justamente a entrada ali do Iêmen, onde o grupo rebelde Houthi passa a atacar. Quando a gente olha a linha vermelha, é justamente as rotas alternativas que os navios têm feito, passando por Cabo da Boa Esperança no sul da África e que levaria isso à Europa, ou à América do Sul, ou aos Estados Unidos. Olha só que interessante, segundo consta aqui nesse mapa, que uma rota alternativa evitando o Mar Vermelho aumenta drasticamente o número de dias. Aqui o que a gente vê é usando o Mar Vermelho e o Canal do Suez para transportar ali, saindo de Taiwan para chegar até Holanda. Usando o Mar Vermelho, esse trajeto demora pouco mais de 25 dias. Contornando o Cabo da Boa Esperança, isso demora 34 dias. Portanto, o produto demora mais para chegar ao seu destino, a um custo muito maior e, obviamente, isso tem que ser repassado. Olhando aqui a quilometragem, sai de 18.500 quilômetros, passando pelo Mar Vermelho, para pouco mais de 25.000 quilômetros, contornando toda a África, ou seja, bastante expressivo. Outro ponto importante é que o Canal de Suez deixou uma receita de 9,4 bilhões de dólares para o Egito, que está, obviamente, preocupado com tudo isso que está acontecendo. Dando sequência aqui, a gente começa essa reflexão. Será que os bancos centrais terão que revisar suas projeções e não conseguirão cortar as taxas de juros tão rapidamente quanto esperam? Vamos lembrar que taxa de juros mais alta representa uma economia desacelerando. Você diminui, você encarece o crédito, diminui o montante que as pessoas
podem ou conseguem tomar em crédito e grande parte das economias depende disso, portanto, você vê uma desaceleração com o custo do dinheiro subindo. Aqui eu vejo basicamente 3 pontos diferentes do que vimos durante a pandemia. Hoje, a demanda estrutural de grande parte dos países está menor do que estava durante a pandemia, porque não há mais aqueles incentivos brutais e cheques pelo Correios, como a gente via, principalmente com pessoas dentro de casa que não tinham o que consumir e, portanto, estavam comprando vários produtos, muito menos do que serviços, muito mais produtos demandados. E, portanto, essa demanda agora ela caiu. O segundo ponto é que a demanda também voltou mais ao equilíbrio, onde as pessoas voltaram a consumir serviços. Antes eram basicamente mercadorias. E esse ajuste, ele se traduz em queda expressiva para produtos, para bens finais, e agora voltou para um consumo de serviço. E um outro ponto importante é que agora a oferta de produtos é muito maior do que durante a pandemia, onde isso estava completamente restrito, diminuindo a oferta e, obviamente, levando a um preço mais alto. Mas, claro, ainda seguem riscos extremamente importantes com esse problema no Mar Vermelho. Se isso se acentua ou perdura durante muito tempo, é natural que os preços dos produtos no comércio internacional terá que ser revisado e terá um incremento por conta dessa alta maior do custo desse transporte. E isso traria um problema maior para a inflação global, que, no meu entender, não está completamente sanada. Inclusive, os discursos dos bancos centrais mostram isso. Sim, já está longe daquele pico que a gente viu, principalmente nos países desenvolvidos, que tiveram a inflação máxima nos últimos 40 anos, como Estados Unidos 10%, Inglaterra mais do que isso, zona do euro também por volta de 10%. Agora já está muito mais na casa dos 3, 4%, mas vamos lembrar que a meta desses países é levar a inflação para 2%. Portanto, muito longe do que foi lá no auge, mas ainda está entre 50% e 100% a mais do que a meta estabelecida por eles mesmos. Se essa situação perdura no tempo, isso poderia levar a um problema de estagflação, que é o pior cenário econômico. Os países não crescem, ou algum país não cresce, com os preços em alta, com uma inflação maior. Isso, obviamente, decorrente da eventual alta das matérias-primas por conta do problema no transporte global, pesando sobre o crescimento. E aí forçaria os bancos centrais a não cortarem as taxas de juros por conta de um problema inflacionário. Tudo isso ainda é especulação, não sabemos o ciclo econômico ou quanto tempo essa guerra durará, que esperemos que seja que termine, obviamente, o quanto antes. De qualquer maneira, ao olharmos o preço de produtos importantes do transporte, como eu mencionei aqui, como por exemplo o petróleo, ele vem se mantendo relativamente estável até abaixo dos $80. Claro, quando saiu essa notícia, os preços subiram um pouco, mas mesmo assim está hoje fechando, dia 16, na casa dos $77. Portanto, não é uma preocupação ainda para a inflação global. Quando a gente olha outros produtos também que são transportados, como milho e café, a gente vê também que não tem problema com relação a isso. O milho, inclusive, está na mínima dos últimos anos. Portanto, por enquanto, ao olharmos esses preços, ainda não vemos nada alarmante. Mas, óbvio, com o Banco Central tendo dificuldade em levar a meta da inflação para 2%, ou seja, a inflação oficial para 2%, que é a meta deles, isso, obviamente, pode ser uma pedra no sapato, principalmente sobre a inflação dos serviços, que é sempre mais resiliente e mais difícil de ser cortada. Inclusive, hoje, o Banco Central americano manteve as suas taxas de juros entre 5,25 e 5,5, e o discurso foi que eles deverão cortar as taxas de juros já em 2024, mas de forma ponderada. Eles falaram que deverão ter 3 cortes de 0,25 cada uma das reuniões a partir do primeiro semestre de 2024, mas sempre com parcimônia e com cuidado, olhando os dados da inflação. Sempre esse mesmo comunicado, uma vez que eles falaram que o mercado de trabalho continua forte, e sim, está, o desemprego na casa do 3,7%, 3,8%, o crescimento da massa salarial também está alto e o crescimento do PIB
também está alto. Foi revisado para baixo a partir de 2024, mas mesmo assim ainda um crescimento robusto, um mercado de trabalho extremamente forte, e isso obviamente gera mais demanda para a população tem mais poder de demanda e pode impactar a inflação. Então são cenários que temos que ficar de olho. Já o título público americano de 10 anos, que é justamente aquele título que serve como proxy para a emissão dos outros títulos de 10 anos dos outros países, voltou a rentabilizar acima de 4%. O mercado prevendo que a inflação pode ser mais difícil de ser levada à meta de 2% e que essa queda de juros já tão esperada no primeiro semestre agora de 2024 pode ser que demore mais tempo. Um juros mais alto desacelera a economia, desacelerando a maior economia do mundo, acaba desacelerando o restante dos países. Conforme a gente vê aqui nesse gráfico, ao pegarmos os países com taxa de juros mais altas, a gente vê, por exemplo, a Rússia ainda com 16, a Índia com 6,5, a Austrália com 4,35, Brasil 11,75, Reino Unido 5,25, ou seja, o que eu quero dizer é que ainda há espaço para eles cortarem a taxa de juros quando e se a inflação voltar para a meta estabelecida por cada um desses bancos centrais. E vamos lembrar que a massa de dinheiro em circulação, ou seja, o chamado M2, ainda está muito mais alto em todos os países do que estava pré-pandemia. Muito mais dinheiro em circulação também complica essa contenção dos preços no médio ou no longo prazo. Conforme ouvimos hoje o discurso de Miller, que participa ou pertence ao Banco Central Europeu, ele falou que o mercado está otimista demais em relação ao corte de juros. Segundo o comunicado que eu vou ler aqui, abre aspas, dirigente do Banco Central Europeu e presidente do BC da Estônia, do Banco Central da Estônia, Mads Miller, afirmou que as expectativas do mercado para um corte total de 1,5 ponto percentual nos juros no ano de 2024 são muito agressivas. Os salários médios estão aumentando a uma taxa de 5% na Europa como um todo, que se permanecer nesse ritmo não está em linha com o aumento de 2% nos preços, que é a meta de inflação, como eu falei aqui. E também o Mário Mesquita, do Itaú, falou o seguinte, que o mercado está otimista demais com o corte de juros nas economias maduras. Me preocupa cortarem juros com o mercado de trabalho aquecido. E é justamente o que eu falo em grande parte dos meus vídeos. A inflação, ela sim foi acelerada por todo o processo como lidaram com as pandemias, com lockdowns e tudo mais. Porém, havia um incremento da massa de dinheiro, um incremento da base monetária no sistema sendo injetados pelos bancos centrais desde a quebra dos Estados Unidos, do Lehman Brothers em 2008, e isso não parou de crescer. O dinheiro em circulação injetado por todos os bancos centrais no mundo leva em algum momento um processo inflacionário que precisa ser corrigido pela alta taxa dos juros, ou seja, pelos bancos centrais subindo os juros. E esse dinheiro em circulação continua ainda muito mais alto do que estava pré-pandemia. Portanto, não é simplesmente o fator aqui do Mar Vermelho. Isso pode sim complicar pontualmente, mas o problema pode ser muito mais profundo em conseguir levar a meta para 2%. Mas, de novo, estamos já num cenário muito mais calmo do que estava na pandemia, onde as taxas de inflação já estão muito mais próximas a essa meta. E falando da parte de investimentos, é natural que todas essas estruturas de taxa de juros mais altas tragam oportunidades. Eu venho falando há tempos para dolarizar uma parte do patrimônio, comprar títulos públicos americanos que estão pagando 4%, chegar a pagar 5%. Quando as taxas de juros desses títulos caem, o valor deles sobe. Inclusive, aqui no Brasil, NTN-B, por exemplo, ou crédito privados, pagando inflação mais 5, 6, 7, 8, 9%, a depender do emissor. E isso não é uma recomendação de compra para qualquer um, mas uma breve reflexão para buscar formas de alocação do teu capital. Além do mais, há incríveis oportunidades, e eu falo incríveis simplesmente por olhar valuations de empresas importantes na Bolsa Brasileira em dólar. Vemos papéis que, no meu entender, estão baratos, como a holding da Gerdau, Bradesco, a própria Braskem envolvida
em vários escândalos ao longo dos últimos anos, olhando seu valuation histórico, elas são empresas que parecem atrativas. 3R Petróleo, enfim, repito, não é uma recomendação de compra, mas é uma análise que a gente faz junto aos nossos clientes. Se quiserem, está aqui no descritivo do vídeo o e-mail da Bianca e marcamos algum bate-papo a respeito disso. Seguimos na luta, olhando cada detalhe para entender os movimentos dos bancos centrais, porque cada um deles impacta diretamente o custo do dinheiro também aqui no Brasil. Se os Estados Unidos não conseguem reduzir a taxa de juros por lá, a redução da taxa de juros aqui no Brasil, com o quadro fiscal completamente deteriorado, também é limitada. Juros mais baixos lá. Se nós baixamos a taxa de juros aqui, é uma coisa. Se eles não baixam a taxa de juros lá e a gente resolve continuar baixando aqui, isso leva inevitavelmente a uma desvalorização da moeda, um processo inflacionário maior e o Banco Central precisa subir a taxa de juros novamente. E esse alto e baixo de taxa de juros afeta a precificação do valor presente de cada um dos nossos investimentos.